Boa tarde, chamo-me André Antunes e venho dar início ao webinar sobre a modelação arquitetónica com o CIP-CAD-MEP. Iniciando aqui o webinar, eu vou passar aqui uns pontos importantes demonstrados aqui neste PowerPoint. A nível do conteúdo, nós vamos fazer a análise geral do edifício, que o nosso edifício será um edifício unifamiliar, como temos ali descrito no objetivo. Iremos criar o projeto e a equipa de trabalho na plataforma BIM Server Center. Iremos fazer também a identificação dos dados de entrada. Iremos descrever e exemplificar as funcionalidades através da introdução dos dados que vamos poder ver neste webinar. E no final teremos então a publicação do modelo arquitetónico em formato IFC na plataforma BIM Server Center. O edifício que irei introduzir será este edifício unifamiliar, que podemos ver aqui na imagem. Será um edifício com uma cave, um piso 0, um piso 1, um terraço e uma cobertura plana. Iremos passar alguns pontos importantes aqui na definição na definição dos elementos no programa, como sejam coberturas inclinadas, feixes de desníveis, e o mais comum será a introdução de pavimentos, portas, janelas, paredes interiores e também aqui a definição de uma laje sanitária que podemos ver aqui. Como é que nós podemos então no programa estarmos a introduzirmos elementos desta natureza. Antes de passarmos para a colocação do modelo em si, gostaria só de falar um pouco sobre os softwares de modelação que se podem utilizar que se podem utilizar para a criação da arquitetura, neste caso, e depois com que programas ou que poderemos utilizar a nível de softwares para poder depois ler os IFCs que são gerados por esses mesmos softwares. Ou seja, se nós estivermos aqui a visualizar a nível de aplicações para o projeto de arquitetura, temos aqui uns softwares conhecidos, como seja o Archicad, o Allplan, o Revit, e esses programas, à exceção do Revit, que já lá vamos, após a criação da arquitetura segundo esses programas e a exportação desse modelo IFC, para poder ser lido, por exemplo, no CIP-Term RH, ou no Water Systems, ou no Sanitary Systems, em qualquer outro software que esteja a trabalhar no segundo ambiente OpenBIM, nós teríamos que pegar no ficheiro IFC que nos foi facultado e, através do software IFC Uploader, fazer o upload do ficheiro para a plataforma online, neste caso para o BIM Server Center. Outro programa dedicado à modelação da arquitetura seria, por exemplo, o CIP Architecture. Neste caso, como é um software integrado na biblioteca CIP, a exportação do modelo IFC poderá ser feito diretamente para a plataforma BIM Server também. No caso do Revit, como podemos visualizar aqui, existe um plugin da própria CIP que é instalado no próprio Revit, que permite também, após a criação da arquitetura no Revit, exportar diretamente do Revit para a plataforma online, neste caso também o BIM Server Center. Ou seja, a nível de softwares de criação de arquitetura, no caso destes dois softwares, ou qualquer outro software que não tenha um plugin direto da CIP, não há problema nenhum. A única situação que se terá que ter em conta é que após a criação do ficheiro IFC, ou após a recepção do ficheiro IFC enviado por parte do arquiteto, nós teremos que utilizar então o IFC Uploader para colocá-lo na plataforma online. Numa situação um pouco mais clássica, se pudesse chamar assim, ou seja, onde não existe um ficheiro IFC criado, ou seja, não houve uma modelação tridimensional da arquitetura, foram basicamente como se fosse utilizado apenas um software de CAD, então, se eu preciso de calcular a térmica ou preciso de calcular as águas pelo Sanitary Systems ou Water Systems, ou se preciso calcular a térmica com a parte de climatização com loads ou qualquer outro software então que necessite um ficheiro IFC para ler a modelação e eu só possuir ficheiros em CAD, então eu aqui tenho duas hipóteses. Ou posso utilizar o IFC Builder ou posso utilizar o CIP-CAD-MEP.
Neste webinar, iremos então nos focar sobre o CIP-CAD-MEP. A diferença entre o IFC Builder e o CIP-CAD-MEP, neste caso, será que o IFC Builder permite-me fazer a modelação de uma forma semelhante ao que acontece com o CIP-CAD-MEP. No entanto, o IFC Builder está desenvolvido para fazer a modelação da arquitetura, a modelação tridimensional da arquitetura, mas é gerado apenas os volumes dos elementos que nós vamos introduzir. Ou seja, neste caso, a própria parede ou o pavimento assumirá um volume, uma espessura, e não há uma caracterização a nível de camadas que pertence a essa mesma, que constitui essa mesma espessura. No caso do CIP-CAD-MEP é ligeiramente diferente, ou seja, quando estamos a fazer a definição da arquitetura, ou seja, a colocação dos elementos pertencentes à arquitetura, neste caso paredes, janelas, portas, etc., estamos já a definir que camadas são constituídas ou que camadas constituem uma determinada parede, ou seja, a parte do reboco, o tijolo, o isolamento, etc. E estamos a fazer então a modelação utilizando já as características, de certa forma, térmicas e acústicas desse elemento. E após a modelação, nós podemos fazer a exportação deste modelo IFC para a plataforma online, onde os programas, por exemplo, CIP-Term RH, ou o CIP Sound, por exemplo, irá ler a volumetria do edifício, ou seja, os volumes dos espaços e as espessuras das paredes e das lajes, mas também importar as suas características térmicas e acústicas, neste caso a constituição da parede, ou seja, a nível de todas as camadas. No caso do IFC Build, tínhamos a volumetria, ou seja, passando novamente o exemplo do CIP-Term RH, importava a volumetria, tudo muito bem, mas dentro do CIP-Term RH eu teria que definir as camadas das paredes. Ou se já tivesse uma biblioteca criada no programa, automaticamente o programa iria fazer a substituição do nome pelas camadas todas da parede e não tínhamos que estar a definir a parede toda novamente. No caso do CIP-CAD-MEP, ao importarmos a parede, o programa interpreta logo a constituição global da parede, portanto, todas as suas camadas. Então, aqui a diferença entre os dois softwares será esta. Eu vou aqui encerrar o PowerPoint e vou passar então para a parte da modelação do edifício em si. Iniciando aqui o CIP-CAD-MEP, eu vou criar uma obra nova. Vou aqui só encerrar aqui. Vou criar uma obra nova, eu vou chamar a isto webinar MEP. Pronto, é basicamente o nome. Deixo já aqui uma dica. Nunca criem ficheiros e com o nome do ficheiro e terminem o ficheiro com um ponto final. Portanto, se fizerem isto, webinar MEP ponto, isto depois pode trazer problemas de futuro. Isto tem a ver também com a própria formatação da gravação do ficheiro, por vezes depois há uma complicação com o próprio sistema operativo, porque ficávamos com webinar MEP.map e depois o próprio sistema operativo e o CIP poderá gravar e fazer uma alteração à extensão do nome e depois vai-vos parecer que a obra desapareceu. Ela não desapareceu, ficou gravada, é com outra extensão, porque existe aqui uma complicação entre os dois pontos finais para a extensão. Ou seja, convém não usar pontos finais no nome do ficheiro. Eu vou então criar uma obra nova, vou definir que esta obra é para Portugal, uma obra vazia. Neste caso eu vou definir que o tipo de edifício é uma moradia unifamiliar. A nível de escolha do software que nós poderemos utilizar aqui. Ora bem, nós, no caso da modelação, nós podemos utilizar tanto o novo CIP-Term como a climatização. Tanto um como o outro software será adequado para fazer esta modelação para a exportação para a plataforma online. No entanto, é preciso ter atenção que depois na própria criação das frações autónomas irá variar um pouco. Eu irei explicar isso no final. Neste caso, eu vou optar por utilizar a climatização. Okay? Mas o que vou fazer no software de climatização seria exatamente igual ao que iria fazer no novo CIP-Term.
de referir que, como estamos a utilizar o CIP-CAD Map apenas para a modelação, neste caso, não tem grande importância ou não tem importância que características é que nós estamos a dar. Ou seja, se estou a utilizar aquela portaria, se é um existente, se é um novo. Não, isso será depois feito a posteriori, quando nós estivermos a importar a modelação no outro software. Vamos abordar isto de uma forma apenas de uma modelação da arquitetura, ok? Aqui nos dados de projeto eu não vou acrescentar nada. A localização, vamos supor que seria para Braga. Isto aqui também seria um pouco indiferente, se vamos a falar do ponto de vista da modelação. Isto, a configuração do gerador de preços servirá unicamente para depois a quantificação de custos, ou seja, isto será de certa forma parametrizar o gerador de preços para que, se porventura eu quisesse depois tirar uma estimativa orçamental dos elementos introduzidos, me fosse ajustada à volumetria da obra, ou seja, neste caso, a nossa obra tem 570 metros quadrados e 160 metros de piso tipo, e a partir daqui a acessibilidade de topografia marcada vou manter a mesma opção, as opções por defeito. Eu vou aqui criar os pisos, ou seja, dizer que piso é que vou ter. Antes de mais, eu vou alterar aqui de resto chão para piso 0. Vou deixar aqui os 3 metros. Vou criar uma cave, ou um piso enterrado, que eu vou chamar piso -1, também com 3 metros, e agora vou criar piso acima da rasante. Vou chamar este aqui piso 1. E vou aqui criar o terraço. O terraço já terá 2,70 m. Ok? E vou fazer o seguinte. Aqui era a tal situação que estava a referir relativamente às opções técnicas de cálculo. Não tem grande interesse, ou seja, vamos trabalhar do ponto de vista de modelação e de exportação. E aqui também vou definir aqui o que está por defeito. Introduzir agora as máscaras, vou dizer que sim. E relativamente às máscaras de arquitetura, vou mostrar também uma forma de se introduzir as máscaras ligeiramente diferente daquilo que nós vamos especificando nos manuais. Tanto uma forma como a outra são as duas válidas. Esta é apenas mais uma forma. Neste modelo, ou seja, neste exemplo, eu vou importar aqui um ficheiro de arquitetura onde todas as plantas estão no mesmo ficheiro. Ou seja, todas as plantas estão no mesmo ficheiro de CAD. Normalmente nós aconselhamos a que cada planta esteja no seu ficheiro separado. Ou seja, piso -1, piso 0, piso 1, o terraço e a cobertura. Por defeito, e o comum será cada planta estar no seu ficheiro de CAD. Mas porventura vamos supor que temos todos os ficheiros de CAD colocados no mesmo ficheiro de CAD. Então, neste caso, eu como vou ter 5 pisos, ou seja, quero ter 5 máscaras distintas, eu vou copiar a moradia top, ou seja, neste caso, o DWG da moradia top 5 vezes. Ou seja, faço aqui 5 cópias e a nível de nome eu vou modificar o nome para cada uma delas. Ou seja, tenho aqui a cobertura, tenho aqui o terraço, vou ter piso 1, o piso 0 e por fim o piso -1. Para cada uma destas cópias, eu terei que agora indicar ao programa o que é que eu quero ver em cada uma destas cópias, porque não me interessa ter todas as plantas à medida que eu vou subindo de piso, não é? E não nos iria auxiliar em nada a introdução de dados. Então, nós picando nesta opção que está aqui, vou aqui maximizar, e então vou indicar ao programa, primeiro de tudo, o que é que eu quero ver? Ou seja, vou selecionar a área visível. E vou dizer que a minha área visível é mais ou menos isto que está aqui. E posteriormente vou dizer ao programa onde é que está a origem das coordenadas desta máscara. E eu vou apontar aqui neste. Ou seja, que para todos os efeitos, para todas as plantas, este será o ponto comum, é o ponto que me garante a verticalidade de todas as plantas, é o ponto a partir do qual todas estão alinhadas. Então eu vou dar aqui este ponto, ou seja, que no nosso caso é aqui o limite do lote. E vou aceitar. Então, como podem ver ali na cobertura, já só estamos a visualizar este XF. E agora vou repetir este processo para as outras plantas. Ou seja, vou aqui, vou então à área visível, vou agora selecionar a área deste elemento que está aqui
a origem será também o limite do lote e aceito. E agora, então, vou repetir o restante, para as restantes plantas. Agora para o piso 0. E para o piso -1. Basicamente foi repetir 5 vezes aquele procedimento. Então, cobertura, terraço, piso 1, piso 0 e piso -1. Tudo proveniente do mesmo ficheiro de CAD. Tá? É apenas uma diferente abordagem, uma situação mais comum que será termos cada ficheiro de CAD, cada planta num ficheiro de CAD. A partir daqui tenho que fazer a atribuição como faríamos numa situação normal, ou seja, vou às vistas dos grupos e agora faço a atribuição do grupo que tenho para a arquitetura que eu quero ver. Então, na cobertura quero ver a cobertura, no terraço, o terraço, no piso 1 quero ver o piso 1, piso 0, piso 0, piso -1, quero ver o piso -1. Corte, não temos corte, não será necessário para esta introdução. Ok? Aceitar e aceitar. Bom, neste momento estamos no piso -1 e estamos a ver a arquitetura do piso -1. Agora, antes de continuar com a introdução de dados, eu vou colocar esta situação para já em stand-by e vou falar um bocadinho da plataforma online. Ou seja, não havia necessidade, neste momento que estou a começar a modelação, de estar a criar a obra no BIM Server. Ou seja, criar o projeto no BIM Server, para onde esta modelação depois irá ser exportada. Eu posso fazer isso imediatamente no ato de exportação. Como posso, antes de fazer uma coisa qualquer, criar logo essa diretoria na plataforma online. Ok? Tanto pode ser feito agora, como vamos ver agora, como no final da modelação. A situação será a mesma. Ou seja, indo aqui à plataforma online, neste momento eu tenho aqui o BIM Server aberto e estou neste momento na parte do Home. E aqui eu crio um novo projeto, ok? Posso criar um novo projeto, vou chamar a isto, por exemplo, Webinar, que é o nome que eu dei à obra, Webinar Map. O tipo de projeto profissional, opções de visibilidade. Ora bem, por vezes pode surgir aqui alguma confusão, mas isto é muito simples, ou seja, opções de visibilidade é nós determinarmos se queremos que as pessoas possam ver a modelação ou os ficheiros de IFC que eu tenho na minha diretoria de trabalho ou não, ou seja, pode ser do nosso interesse ou não, ver que as outras pessoas que estejam registadas na plataforma online possam ver que trabalhos é que eu estou a desenvolver. Isso pode ser bom do ponto de vista profissional, ou então eu posso querer ter total privacidade e não quero que ninguém saiba que projetos é que eu estou a desenvolver. Então, se eu não quero que ninguém veja que projetos é que estou a desenvolver, e quando digo ver, quer dizer que não é possível alguém chegar à diretoria de trabalho e apagar algum ficheiro, ou alterar algum ficheiro, ou então visualizar qualquer opções de cálculo que eu tomei. Não, apenas está a ver a renderização das especialidades que eu calculei. Então vamos supor que eu não quero que ninguém veja o trabalho. Então posso neste caso colocar não visível, porque para todas as outras hipóteses seria visível para todos os utilizadores, para visível para quem está no BIM Server Center ou apenas para os meus contactos de trabalho. Então não visível, ninguém irá visualizar as renderizações das especialidades que eu fiz. E claro, a partir do momento em que eu coloco não visível, a questão de pedidos de colaboração está fechada, ou seja, ninguém externo a este projeto, que esteja registrado na plataforma BIM Server, se possa propor a colaborar connosco num determinado trabalho. Se ele determinar, por exemplo, que se trabalhar na especialidade de eletricidade, ver que ainda não tem nenhuma especialidade de eletricidade, sou técnico de eletricidade, esse projeto parece muito interessante, se precisarem de alguma colaboração para essa especialidade, estou aqui ao dispor. Ou seja, ao fim e ao cabo, será fechar também a gestão de pedidos de colaboração automaticamente. Se a pessoa não consegue visualizar o projeto, também não se consegue propor a colaborar com o projeto.
então neste caso automaticamente fica fechado. E a partir daqui eu crio um novo projeto. E o novo projeto fica criado. Fica criado aqui, neste momento não tem nenhuma ocorrência, não tem nenhum ficheiro, não tem nada inserido dentro da plataforma, dentro desta diretoria de trabalho. E se eu estou a gerar o ficheiro IFC, neste caso a fazer a modulação para depois exportar o ficheiro IFC, assim digo melhor, eu posso querer colaborar com outras pessoas que estejam a fazer outras especialidades. Por exemplo, eu posso interessar a mim calcular a térmica, mas não calcular as águas. E ter outro técnico que colabora comigo para calcular as águas. Mas eu querer que todos os técnicos que estejam em colaboração estejam sincronizados com o mesmo modelo de arquitetura, neste caso o modelo inicial, o modelo federado de arquitetura, e para isso eu posso convidar outras pessoas, os meus contactos, para poderem colaborar neste projeto. E isso faço aqui na equipa de trabalho. Ou seja, na equipa de trabalho eu posso convidar um utilizador, ou seja, neste momento sou eu, sou o proprietário único que está aqui definido neste projeto, e eu posso convidar o utilizador, e os utilizadores que me vão aparecer aqui são os utilizadores que estão criados na plataforma online na minha parte dos contactos, ok? Ou seja, a partir do momento em que eu convido alguém, basta selecionar alguém, ou selecionar mais contactos, ao fazer o seguinte, esse utilizador é notificado com um pedido de colaboração no projeto, e ele passará a colaborar no projeto se aceitar essa colaboração. Então, é a partir daqui que nós fazemos estes convites para a colaboração. E os contactos são adicionados aqui, ou seja, aqui podemos criar quantos contactos pretendermos. Para adicionar um novo contacto, imprimem aqui, colocam um e-mail e a pessoa então é notificada que for criado aqui um contacto. E basicamente, a nível de definição, ou seja, a nível de criação da diretoria de trabalho aqui e os convites para os utilizadores, será tudo feito aqui. Mas lá está, é tal situação que vos tinha falado inicialmente, isto pode ser feito agora ou podia ser feito imediatamente antes de exportar. Seria a mesma situação. Mas acabará então por todo o trabalho ser em toda a volta do modelo inicial da arquitetura, em que depois isto vai, de certa forma, mandar ou seja, vai servir como base para todas as outras especialidades. E sempre que, neste caso, o proprietário desta diretoria de trabalho fizer alguma alteração ao modelo de arquitetura, ou seja, acrescentar mais uma parede, ou mover uma janela, ou qualquer outro tipo de situação, e exportar novamente a arquitetura, os outros utilizadores vão ser notificados que existe uma alteração a essa arquitetura. E a partir daí podem sincronizar novamente o modelo, importando essas alterações. Então todos os técnicos acabam por estar sincronizados com a mesma arquitetura, e isso acabará por facilitar muito o trabalho quando temos vários técnicos deslocalizados ou não, mas pelo menos temos a garantia que toda a gente está a trabalhar com o modelo mais atual da arquitetura. Ok? Bom, voltando aqui ao CIP-CAD Map, vou passar então agora aqui à introdução dos elementos, está bem? Neste caso eu vou começar com as paredes, neste caso paredes não, até com muros de cave, e para isso eu vou colocar aqui, vou imprimir sobre esta opção, de referir que todas estas opções que estão aqui encontram-se também todas aqui, ok? Podem utilizar o comando por aqui ou por aqui, tanto faz, é como vos for, neste caso, mais prático. Então, neste caso, nós teremos muro de cave, ok? Neste momento não está nenhum muro de cave criado, então vou aqui à lista de tipos disponíveis para criar um. Posso criar manualmente, iremos ver isso depois mais para a frente, mas vou importar vários elementos do gerador de preços, ok? Como estamos aqui no map, temos essa possibilidade. Então vou aqui ao gerador de preços, vou colocar aqui um muro de cave com impermeabilização exterior, vou editar a seleção, basicamente será editar então as camadas que estão disponibilizadas no gerador de preços. Aqui, no separador camada adernante, não vou fazer nenhuma alteração, vou deixar aqui camada adernante e filtrante, mas no caso de isolamento térmico também não, a camada de impermeabilização também não vou fazer aqui modificação, mas sim no separador muro de cave, vou considerar uma espessura de muro de 25 cm e não de 30, que era o que estava lá por defeito, ok? E a partir daqui vou aceitar estas minhas alterações, vou aceitar novamente e ao aceitar novamente fico com a parede aqui criada, já com a espessura que foi calculada para as várias camadas que
foram então consideradas. Vou oprimir aceitar e vou começar a inserir o muro de cave. Eu, apesar de nós, neste caso, termos aqui uma parede exterior, eu vou colocar o muro de cave a toda a volta. Ok? E depois iremos ver como é que fazemos essa transformação. Antes de mais, eu vou oprimir sobre as capturas da máscara. Neste caso, eu posso utilizar o botão de capturas ou posso clicar no botão F3, ok? Ou seja, o botão F3 permite-me ligar e desligar as capturas, ok? E neste caso, a captura tem apenas interseção. E como eu vou introduzir a parede pelo contorno exterior, eu vou dizer que eu quero a minha parede à direita da linha introduzida. Então, fazendo aqui um pouco de zoom, vou aqui a este canto que está aqui, faço a captura, faço menos zoom e agora vou introduzir a parede a toda a volta. Eu neste caso irei ter que recorrer aqui a um bocadinho de zooms, um pouco mais ao pormenor, porque temos pilares também aqui desenhados que estão muito perto daquela linha de contorno da moradia, e então, se eu estiver muito longe, estou a capturar, posso capturar algum ponto que não seja exatamente aquele que eu pretendo, ok? E volto novamente aqui, e botão direito do rato, e tenho o muro a toda a volta introduzido. A partir daqui, vou colocar uma parede interior, porque temos aqui uma parede interior. Ora bem, volto novamente a este comando, vamos então aqui agora a parede interior. Não temos nenhuma criada ainda, vou à lista de tipos disponíveis, vou novamente ao gerador de preços e vou importar uma parede de um pano com o revestimento numa face, vou editar a sua tipologia ou a seleção e vou fazer algumas alterações ao que vem por defeito no gerador de preços. Primeiro será uma parede divisória interior com um bloco de betão para revestir. A espessura do bloco será esta 50, 20, 20. A nível de revestimento interior, eu vou manter esta opção que está aqui por defeito, que é o sistema revestimento autoportante da Knauf. Se tivesse isolamento contínuo, poderia colocar o visto. Se tivesse isolamento entre montantes, iria colocar o visto, que neste caso já está. E as placas também poderia fazer alguma alteração a nível de placas do próprio sistema da Knauf. Bom, estas serão as opções que eu vou tomar. Vou fazer aceitar, aceitar, aceitar. Temos então aqui a parede criada, bloco de betão, mais espaço, mais o isolamento, mais o sistema de paredes de gesso cartonado, e vou fazer aceitar novamente. E a partir daqui vou introduzir então esta parede. Vou capturar esta interseção que está aqui. Reparem que eu não estou a ir à parede mesmo, não tem importância, o programa depois vai prolongar a parede para conectar corretamente. Vem ali àquela interseção e vem ali àquela interseção. Botão direito ao rato, estão a ver o programa prolonga a parede para se unir corretamente. Relativamente então à parede exterior que iríamos ter aqui. Bom, então neste caso nós podemos utilizar aqui o comando dividir. Neste comando dividir, eu vou dividir esta parede, porque reparem, se ela foi introduzida em todo um contorno sem interrupções, toda ela é uma parede contínua, não é? E eu vou então dividir esta parede aqui. E agora este conjunto de paredes fica dividido deste conjunto de parede. Então eu vou passar a editar esta parede agora. Não será então um muro de cave, mas sim uma parede exterior. E voltamos novamente à mesma situação, como ainda é a primeira vez que estamos a introduzir uma parede exterior, não há nenhum tipo de parede exterior ainda criada no programa. Ora bom, vamos então aqui ali ter os tipos. Clicamos aqui no botão do gerador de preços. Vou escolher uma fachada revestida. No caso, eu queria trabalhar com ETICS, temos aqui isto também, ETICS, ok, estará tudo separado. Neste exemplo, é uma opção, colocou-se aqui fachada revestida. Vamos ter aqui fachada revestida com argamassa, monomassa de alvenaria. Vou também editar aqui a seleção. Vou colocar aqui no pano principal a alvenaria de bloco de betão. Bloco de betão aqui. E vou então colocar uma dimensão de 50, 20, 25. Eu vou então aceitar. E aceitar. Aceitar. Tenho então aqui a minha parede criada. E vou aceitar novamente. E como podem ver, o programa considera agora isto como parede exterior. E temos uma cor
ligeiramente diferente, ou seja, aqui um castanho muito escuro serão muros de cave e aqui um castanho mais claro será a parede exterior. Pronto. O próximo passo a fazer aqui será a colocação no pavimento térreo, porque a nível de paredes já temos tudo introduzido. Então, vamos aqui ao comando das lajes, ou então elementos laje, ok? Laje. Vamos então aqui a pavimento térreo, lista de tipos disponíveis. Ficamos novamente no gerador de preços. Vou aqui a laje de pavimento térreo, edito a seleção e se eu pretendesse fazer modificações, ok? Iria fazer as modificações aqui também. Ou seja, neste caso, eu não vou querer ter nem isolamento horizontal, nem isolamento perimetral. De resto, a nível de enrocamento, vou manter estas opções que estão aqui por defeito. E vou fazer aceitar. Faço novamente aceitar e faço novamente aceitar. Temos então o nosso pavimento terra criado. E o que irei fazer agora será, basicamente, picar nos 4 pontos de contorno para introduzir esta laje. Vou a este primeiro ponto, vou a este segundo ponto, terceiro ponto e aqui quarto ponto. E agora não tenho necessidade de voltar ali ao ponto inicial, bastará clicar no botão direito do rato para o programa fechar o contorno. E temos então o pavimento térreo introduzido. O próximo passo aqui será a criação das aberturas, e neste caso aberturas de portas. Então vamos aqui ao terceiro comando, já tínhamos visto muros, paredes interiores e exteriores, lajes e agora aberturas, e vamos então aqui às portas. Bom, também não temos tipos disponíveis, vamos criar então o primeiro tipo disponível, e eu poderia aqui também importar uma porta do gerador de preços, de momento não o vou fazer, eu vou criar aqui com o mais, e vou criar aqui um portão garagem. Ou seja, vou dar um nome, e vou forçar as dimensões. Se eu não forçasse as dimensões, eu podia picar no início e no final da porta. E a dimensão eram esses meus pontos iniciais e finais. Neste caso, eu vou querer fixar mesmo a largura e a altura dessa porta. E então, a porta vai ter 400 cm de largura e 210 de altura. A nível de transmissão não vou modificar, o resto vou deixar aqui tudo que está por defeito e faço aceitar. E já que estou neste comando, e visto que vamos ter também uma porta interior, eu vou aproveitar e vou ao gerador de preços e vou importar mais um tipo, neste caso de porta interior, e vou manter as opções que vêm por defeito de porta interior de madeira. Faço aceitar e faço aceitar. Quer dizer que agora tenho duas opções, dois tipos. Então vou começar por introduzir o primeiro tipo, que é o tipo 1, faço aceitar, e agora capturo o início do meu portão, que é aqui, e depois desloco o cursor para onde é que esse portão se vai desenvolver. É para ali. O meu programa já tem a largura, coloca de uma ponta à outra. E temos aqui a porta interior. Botão direito rato, seleciono então o tipo 2, vou dar ali o início da porta e agora para onde é que ela se desloca? É aqui para baixo. E temos então a porta com a dimensão correta. Bom, relativamente à introdução de dados deste piso, o que nos falta para terminar este piso será a definição dos compartimentos. Okay? Neste caso a garagem e aqui as escadas. Bom, então vamos aqui a compartimentos, novo. Antes de mais, definir qual é a descrição deste compartimento. Então, não é interior de habitação, mas sim restantes compartimentos. Nós vamos selecionar garagem. Vou fazer o seguinte e passamos aqui à opção de revestimentos de paredes. Ou seja, eu vou querer definir os revestimentos das paredes diretamente no compartimento. Reparem que eu criei a parede, mas não criei a parede até à camada final dessa mesma parede. Se eu quiser ir a este pormenor, talvez seja mais simples eu fazer isto na própria definição do compartimento. O mesmo vai acontecer para os revestimentos de pavimento e para os revestimentos de teto. Ou seja, temos um compartimento que tem teto falso, o outro não tem teto falso, o outro tem teto falso com isolamento, este já tem teto falso sem isolamento, e um tem azulejo, o outro tem pintura. Em vez de estarmos a criar múltiplas paredes, nós podemos estar a criar múltiplas tipologias de revestimentos que depois vamos associar a cada determinado compartimento, que é isto que nós estamos a fazer neste momento. Ou seja, então temos a camada de acabamento, perdão,
Vou aqui à lista de tipos disponíveis, vou importar do gerador de preços, vou ter aqui pinturas em paramentos interiores, faço aceitar, ou seja, vou importar direto do gerador de preços a opção que está por defeito, que é aqui o tinta plástica sobre paramento interior de gesso ou escaiola, e faço aceitar, e agora vou também criar um revestimento base. E no revestimento base vou à lista de tipos disponíveis e vou importar do gerador de preços aqui o embolso de gesso. Ok? E faço aceitar e faço aceitar. Então já tenho a tinta e o revestimento base. E faço o seguinte. Relativamente ao revestimento de pavimento, como estamos a falar do compartimento da garagem, eu não vou definir revestimento de pavimento nem base de pavimentação. E relativamente ao revestimento do teto, sim, teremos revestimento de teto, ou seja, com revestimento, e vou editar a lista de tipos disponíveis, depois vou importar um teto falso do gerador de preços, ou seja, um teto falso suspenso contínuo, e eu vou editar a seleção desse teto falso. Vou dizer que era um teto falso de 30 centímetros. O isolamento, eu vou querer um isolamento com painéis de lã mineral, com uma espessura de 4 centímetros. O teto suspenso será teto falso contínuo de placas de gesso laminado. Okay? E até podia escolher aqui um sistema da Knauf. Okay? E é o mesmo que vou fazer. Da mesma forma como fizemos isto para a parede. E depois o acabamento superficial. Pronto. Nós temos aqui pintura com tinta plástica sobre paramento interior de gesso ou escaiola. Estas serão as opções que temos então para o teto falso tipo 1. Fazemos aceitar, faço aceitar, aceitar novamente. Temos então aqui as camadas definidas e primo terminar. Então, unicamente bastará-me picar sobre o compartimento e chamar a isto garagem. Pronto, temos ali o compartimento de garagem definido. O último compartimento que falta são as escadas e para isso vamos fazer algumas pequenas adaptações. Antes de mais, mudar a tipologia, ou seja, botão direito do rato, e agora trabalhamos muito com o botão direito do rato. Descrição, interior da habitação, corredor hall, e faço aceitar. Botão direito do rato, vou modificar o revestimento de pavimento, porque agora neste caso teremos pavimento. Então, eu vou colocar o pavimento, vou aqui à lista de tipos disponíveis, importo, vou selecionar a GRES, vou editar a seleção. Vou dizer que tenho aqui pavimento de ladrilhos cerâmicos colocados com camada grossa. Ok, neste caso será GRES rústico. E vou aceitar. E vou aceitar novamente. E aceitar novamente. E por fim, eu não posso ser um pavimento sem base de pavimentação, por isso vou colocar uma base de pavimentação e neste caso vamos colocar vamos à lista de tipos disponíveis, vou ao gerador de preços, vou selecionar uma base de betão leve e vou aceitar, ou seja, vou importar os dados por defeito do gerador de preços para a base de betão leve. Faço aceitar e faço aceitar. Se existisse alguma incompatibilidade, o programa iria avisar. Por exemplo, eu não posso ter um pavimento de cerâmicos com camada grossa e depois associar isto a uma base de pavimentação de laje flutuante, ou seja, o programa iria dar aqui alguma notificação, se houvesse aqui alguma incompatibilidade entre tipos de construtivos relativamente à base de pavimentação e ao próprio pavimento. E vou fazer aceitar. E vou picar no botão direito do rato novamente, porque vou fazer uma alteração ao revestimento do teto. Vou ver que nós passamos praticamente todas as opções utilizando o botão direito do rato para poder introduzir este compartimento que temos aqui. E então eu vou aqui à lista de tipos disponíveis, quero editar as minhas tipologias, vou copiar este teto falso e vou editar o teto falso para que nesta situação não tenha que colocar, ou não, porque não preciso, isolamento. Okay? Ou seja, basta-me retirar aqui o visto e vou ficar com dois tetos falsos, um com isolamento e outro sem isolamento, porque esta zona será útil, não é? Por cima temos outra zona útil, não há aqui necessidade de colocar isolamento. E então vou aceitar novamente e para este compartimento eu vou utilizar a tipologia 2, onde já não tem isolamento. Faço aceitar. Vai-me surgir isto várias vezes durante a utilização do software. Isto não tem problema algum. Tem a ver só com o facto de que estes dois textos estão exatamente iguais.
Eu poderia depois ter editado este texto, mas não editando este texto ele vai dizer que foram encontradas referências repetidas. Neste caso não tem problema algum, é só fazerem a dizer que sim e continuam a utilizar o software normalmente. Vamos picar aqui e vou escrever escadas. E aceito. E, por fim, este piso está todo introduzido. Vou sair e temos então isto introduzido. Ou seja, ao fim e ao cabo, se eu fosse aqui a obra vistas 3D, tínhamos então a possibilidade de visualizar o que foi introduzido até ao momento. Neste caso, muros, parede exterior, parede interior, as duas portas e a laje térrea. Bom, a partir daqui podemos fechar esta janela e subir para o piso 0. Neste momento, vamos fazer a introdução dos elementos do piso 0. Eu vou começar por colocar uma parede exterior. A única parede exterior que eu tenho criada será esta. Eu vou precisar de utilizar outro tipo de parede exterior, porque esta parede exterior não tem isolamento, neste caso, porque era uma parede exterior que estava para a garagem, não havia essa necessidade, mas neste momento estamos então já no piso da habitação, na parte da habitação. Então vamos à lista de tipos disponíveis. Vou ao botãozinho do gerador de preços e vou, neste caso, fazer uma importação de fachada face à vista da alvenaria com revestimento interior autoportante. Eu vou editar a tipologia. Vou selecionar bloco de betão. A medida de bloco de betão será esta que está aqui, 50, 20, 25. A nível de revestimento, o que está definido no programa será este, que está por defeito. Eu vou manter estas opções que estão por defeito. E depois, a nível de revestimento interior, bom, aqui eu vou fazer uma pequena alteração. Eu vou utilizar aqui também um sistema Knauf. E se depois quisesse, podia ativar mais opções ou então fazer modificações a espessuras de isolamentos ou mesmo a nível de placas, como tínhamos visto anteriormente. Eu vou manter as opções que vêm aqui deste sistema da Knauf. E eu vou fazer aceitar. E vou fazer aceitar e aceitar até voltar aqui à janela de parede exterior. E neste momento posso selecionar a minha parede tipo 2. Vou aceitar e vou introduzir então a minha parede exterior. Bom, eu vou introduzir a parede exterior fazendo o contorno de toda a moradia. Okay? Porque toda a volta tem a mesma tipologia de parede. Então, vou aqui fazer zoom para capturar a minha linha da arquitetura e vou fazer o mesmo agora utilizando as capturas, que elas continuam ativas, até completar aqui a introdução do contorno da moradia. Só de referir que estas linhas que estão a ver aqui não são mais do que o espelho do que foi introduzido no piso de baixo. Ou seja, nós a qualquer altura podemos desligar este visto de planta inferior. E na planta inferior deixa de aparecer os elementos que foram introduzidos na planta inferior. Vamos ver, não sei se conseguem reparar na diferença. Isto pode ser um comando, pode ser não, é um comando que ajuda bastante. Por vezes temos alguma coisa errada na arquitetura ou queremos manter de certa forma algum alinhamento. E nós podemos colocar as paredes de cima alinhadas com as paredes de baixo para termos, neste caso, o edifício, o moradia, o que seja, introduzida perfeitamente alinhada. Ou seja, podemos socorrer do que já foi introduzido no piso de baixo para auxiliar então a introdução do piso de cima. E vice-versa, porque também podemos estar a visualizar o espelho do que foi colocado na planta superior. Ou por vezes nós podemos estar a introduzir dados e estas paredes que aparecem aqui, que são as paredes de piso baixo, nos estarem a prejudicar a introdução dos dados de piso de cima. A qualquer altura, basta só desligar e deixam de ver essa imagem. Bom, relativamente à parede interior, nós vamos aqui colocar as paredes interiores
eu vou ter que criar um novo tipo de parede interior. Ou seja, vou à lista de tipos disponíveis, vou ao botão do gerador de preços e vou criar então uma parede interior de um pano com revestimento. Vou fazer aqui a editar a seleção, vou querer utilizar bloco de botão e vou utilizar um bloco de botão 50, 20, 25. E vou aceitar, até voltarmos aqui à janela de parede interior. E vou introduzir a parede interior. Vou fazer aceitar e esta parede interior irá fazer este contorno que nós estamos a ver aqui, mais esta parede que está aqui, ok? Ou seja, eu vou capturar ali o meu ponto de interesse, né? Será este canto, mais este canto que está aqui, mais este canto que está aqui. A parede virá até cá abaixo. E agora, por fim, tenho este canto a este canto. Bom, a partir deste momento, vou criar uma nova parede interior, porque tenho aqui uma parede interior com outro tipo de características, não tem esta expressão que esta parede tem. A parede aqui que vai fazer aqui o contorno do WC. Então, botão direito do rato, volto novamente aqui à janela de parede interior, vou à lista de tipos disponíveis, vou importar do gerador de preços, vou colocar esta situação, ou seja, esta opção, que é a parede de um pano com revestimento. Vou aqui à parede de tijolo cerâmico e vou escolher esta dimensão, 30, 20, 11. Vou aceitar novamente e vou aceitar novamente. Volta novamente a esta situação, tinha referido anteriormente, as referências repetidas, tudo bem. Vou fazer aceitar, seleciono o tipo 3, aceito, vou aceitar e agora vou introduzir a parede que me contorna o WC. Pronto. O próximo passo será a criação de outra parede de alvenaria que será necessária para a introdução deste piso, que serão estas paredes que separam os ductos. Como o ducto vai ser definido como um local não útil, não climatizado, nós não poderíamos estar a colocar uma parede sem isolamento, então vai ser criada uma parede com isolamento interior apenas para os contornos dos dutos. Então, botão direito do rato, lista de tipos disponíveis, vou novamente ao gerador de preços, vou imprimir nesta opção que está aqui, parede de um pano com revestimento numa face, vou editar a seleção, só para me certificar se estava tudo como pretendia, ou seja, sim, uma parede 30 por 20 por 7 de espessura e a nível de revestimento interior vou deixar este sistema Knauf que está por defeito. Muito bem, fazia aceitar, já tinha um quarto tipo, selecionava agora o quarto tipo, aceito, digo que sim e agora vou capturar o contorno dos dutos para poder separá-los e defini-los como um compartimento diferente do WC, neste caso do hall de entrada. Então temos mais um contorno definido. Bom, a nível de paredes interiores, à exceção de uma situação particular, já estaria terminado. A situação particular será se, em algum motivo, eu pretender, não tendo uma separação física, eu querer separar espaços distintos, ou seja, eu tenho aqui uma cozinha e uma salão, sala de jantar, que se comunicam entre si, mas eu queria tratá-los a nível de compartimentos como compartimentos distintos. Então, neste caso, e isto servirá para situações mais particulares, eu vou criar uma parede, que não é bem uma parede, mas sim uma divisão virtual. Então, numa divisão virtual, basicamente será uma linha que eu vou definir neste caso daqui, posso vir mais ou menos daqui assim, daqui até aqui acima. E eu divido este espaço deste espaço. Só de referir uma situação. Isto aqui é uma situação gráfica, ok? Isto tem a ver com as uniões que o programa faz automáticas de prolongamento entre os extremos dos elementos.
Não quer dizer que o programa não vai contabilizar isto como se tivesse assim uma inclinação, não, é apenas uma questão de renderização. Bom, a partir de agora, falta-nos definir as lajes. Então eu vou aqui a lajes entre pisos primeiro, vou aqui à lista de tipos disponíveis e vou importar o gerador de preços. E de momento vou buscar uma laje fungiforme, uma fungiforme aligerada. E vou editar a seleção. Vou dizer que tinha uma laje de cocos de moldes recuperáveis, tinha uma laje de 25, neste caso aqui, e vou aceitar, porque de resto as opções que eu tenho aqui seriam as opções que iria utilizar. Caso não fosse, poderiam sempre alterar, a qualquer altura. Mas, bom, a definição da altura já está feita, 25, faço aceitar e faço aceitar novamente. Bom, na introdução desta laje entre pisos, eu vou ter o cuidado de definir a laje entre pisos corretamente com o que é que foi introduzido no piso de baixo. Porque se reparar aqui, nós temos as paredes que foram introduzidas no piso de baixo aqui representadas com este tal espelho, digamos, ou então a referência do que foi introduzido na planta inferior. E este que me interessa, ou seja, será introduzir a minha laje entre pisos pelo contorno dos elementos que foram introduzidos no piso de baixo, porque é efetivamente onde eu vou ter a minha laje entre pisos. Bom, a partir daqui, vem até aqui a este ponto, que será aqui. Vou aqui aproximar assim. E agora não tinha aqui a necessidade de ir àquele ponto, porque bastará o botão direito do rato para fechar este contorno. Ainda eu tenho a minha laje entre pisos colocada então no contorno dos elementos que foram introduzidos no piso de baixo. E o restante será então outro pavimento térreo. Ok? Bom, então teríamos aqui um pavimento térreo e este pavimento térreo vou ter que criar um novo, porque não vou utilizar o pavimento térreo colocado na planta inferior. Vou importar aqui do gerador de preços e neste caso iremos ter então uma laje térrea com caixa de ar. Então numa laje térrea com caixa de ar, eu poderia também agora fazer aqui alterações à própria laje. Neste caso, qual é que é o tipo de bigota que está a ser utilizada, o murete, onde podemos dar a altura do murete, ou seja, neste caso, ao fim e ao cabo, será depois as espessuras das caixas de ar que ficam por baixo da laje térrea, da laje sanitária. E tudo isto poderia ser definido aqui. Eu vou utilizar este valor que está aqui por defeito. A única alteração que eu vou fazer aqui será o valor da espessura da própria laje, ou seja, uma laje de 24, 20 mais 4, e vou aceitar. Vou aceitar novamente e agora vou à laje térrea com caixa de ar. E vou introduzir agora esta laje, tendo o cuidado de não sobrepor uma laje por cima da outra, porque se propusermos uma laje por cima da outra vai surgir um aviso que existem lajes sobrepostas e isso depois irá nos obrigar a apagar a laje ou então deslocar a laje para eliminar essa sobreposição. Então, eu vou começar aqui por este ponto, tendo em atenção de não sobrepor agora as lajes, ok? Então vou pegar nos contornos da laje entre pisos que foi introduzido no piso de baixo para introduzir a minha laje térrea. Bom, estando tudo correto, temos a laje introduzida, não temos nenhum aviso, quer dizer que não sobrepusemos as lajes. Então, laje entre pisos, pavimento térreo. Bom, o próximo passo será aberturas em laje. Temos ali umas escadas, então será necessário fazer aqui uma colocação de abertura. Na colocação da abertura, temos aqui o comando aberturas em laje e agora vou querer capturar os pontos da arquitetura, ou seja, posso capturar este ponto, mas se repararem, dependendo muitas vezes do zoom, porque havendo mais zoom, quer dizer, o programa tem mais precisão, o programa está a ir buscar aquele contorno ali e não me está a capturar este ponto que eu queria aqui. Isto porquê? Porque nós estamos com as capturas à arquitetura ligadas, mas também estamos com as capturas aos objetos introduzidos também ligados. E quando isso entrar em conflito,
Da mesma forma como eu utilizo o F3 para ligar e desligar as capturas às máscaras, eu posso utilizar o F2 para ligar e desligar as capturas aos objetos. Então, se eu clicar no F2, o programa já só me vai buscar a captura à arquitetura. Vamos ver. Se eu voltar a ligar as referências a objetos, ele está a ter aqui duas ordens que não sabe muito bem o que fazer. Se capturou a arquitetura, se capturou o objeto. Então, eu desligo agora as capturas aos objetos, neste caso, se quiser ter assim mais precisão nesta introdução, e eu vou capturar só a arquitetura para colocar o contorno da minha abertura. E o contorno da abertura está feito, a abertura está introduzida e agora volto a clicar no F2 para ligar a referência aos objetos. Porque se as referências aos objetos não estiverem ligadas, eu também não consigo conectar os elementos, porque o programa não detecta o final de um elemento com o limite do outro elemento. Próximo passo será a colocação de portas. Bom, vamos às aberturas. Vou considerar aqui porta. Vou criar uma porta nova, ou seja, então vamos à lista de tipos disponíveis. Vou obter do gerador de preços. Primeiro terei uma porta exterior de madeira. Vou editar a seleção e vou ter uma dimensão de porta aqui definida, 92,5 por 4, e faço aceitar. E vou criar outra porta, uma porta interior de madeira, vou editar a seleção, de 2 folhas, ok? E a dimensão, neste caso, será 203,65,5 por 3,5. E vou aceitar novamente. Vou aceitar novamente e temos então as duas portas criadas. Bom, primeiro vou começar pela porta número 3, digo, e vou colocar a porta aqui. Porta exterior. E agora temos as portas interiores duplas, neste caso tipo 4. Volta a surgir este aviso. Pronto, é só aceitar. E vou introduzir a porta daqui até ali. Esta porta daqui até aqui. E a porta daqui até aqui. Vou colocar também uma porta interior ali no acesso ao WC. Então temos a nossa porta interior de madeira normal e que será então introduzida daqui para ali. Pronto, a partir daqui, a nível de portas, temos todas as portas introduzidas, ficará a faltar os envidraçados. Ficarão a faltar os envidraçados. Então vamos aqui aos envidraçados, as janelas aos vãos envidraçados. Iremos ver como trabalhar com este comando. Primeiro de tudo será definir o tipo de envidraçado que nós vamos ter, ou seja, vou à lista de tipos disponíveis, vou importar do gerador de preços, ou então a qualquer altura vocês veem que existe sempre o botão de mais, em que podem criar manualmente os elementos que pretenderem. Neste caso estamos a cingir um pouco mais sobre a importação direta do gerador de preços. E vamos editar a tipologia do vidro duplo. Temos então o vidro standard e a nível de dimensão eu vou colocar um vidro com vidro duplo, né, de espessura 8, com 8 de espessura de câmara com espessura de ar e 5 do vidro interior. Existem várias tipologias de vidros, podem depois escolher um diferente. Neste exemplo será então standard 858. Desculpe, 885. E vou aceitar. E vou aceitar. E aceitar novamente. O vidro está criado, faltam criar as caixilharias, as diferentes tipologias de caixilharias. Neste caso, iremos utilizar a mesma caixilharia, mas definindo já dimensões distintas para as janelas, como se tivéssemos já uma biblioteca de dimensões de janelas que já sabemos a priori, e a partir daqui vamos criar as caixilharias para essas janelas, para introduzir os vãos envidraçados.
Então, neste caso, eu vou começar por definir, quero definir a caixilharia, vou à lista de tipos disponíveis e vou importar do gerador de preços. E vou aqui ao alumínio, ok? E vamos então editar as tipologias. Podemos ter outro tipo de materiais, bastaria escolher aqui, mas neste caso vamos definir que é alumínio. E a partir daqui temos então os sistemas, ou seja, neste primeiro caso, na primeira tipologia, uma janela com dobradiças abre para o interior, irá ter uma largura de 3.000 milímetros, ou seja, 300 centímetros, 3 metros, e uma altura de 2.100, ou seja, 2 metros e 10 de altura. Estamos a trabalhar com milímetros. E vou aceitar. Primeira tipologia estará criada. Vou novamente aqui ao gerador de preços, porque vou importar outra caixilharia. Edita a seleção. Também, com dobradiças, abre para o interior de batente. Irá ter 300 milímetros de largura e 110, ou neste caso 1.100 milímetros de altura. De referir aqui a uma situação, todas estas opções aqui são sempre tudo editáveis, neste caso mesmo pré-aro, a própria persiana, se tivesse persiana nós iríamos definir aqui, ok? Neste caso estamos a colocar caixilharia sem persiana, é uma vedação. Okay? Bom, neste momento estaremos a trabalhar aqui mais para a definição das larguras e das alturas da janela e utilizando estas opções que estão aqui por defeito. A próxima janela, vamos definir aqui 4 tipos de janelas diferentes. Temos então uma janela também que será com dobradiças para o interior. Neste caso será ao estilo batente e uma folha, uma largura de 1000 milímetros e uma altura de 600 milímetros. Okay? E faço aceitar. E por fim, temos uma terceira e última janela, que neste caso vai ser criada como janela, mas terá aqui uma definição de porta. Será um tipo de porta de varanda, com dobradiças também para o interior, de uma folha com uma largura de 900 milímetros e uma altura de 2.100 milímetros. E faço aceitar. Bem, a nível de envidraçados, temos envidraçados todos criados. Okay? Temos 4 tipos. Temos um tipo de vidro, 4 tipos de caixilharias. A nível de acessórios, vamos definir também aqui acessórios. E o que vamos fazer, vou aqui a lista de tipos disponíveis. Vou calcular os valores em função dos acessórios calculados. E vou colocar que tenho uma persiana de réguas de madeira, aliás, uma persiana de réguas metálicas ou plásticas de cor média. E a partir daqui aceito. Aliás, vamos só colocar aqui uma referência, porque não posso considerar aqui algo sem dar um nome de referência, e aceito. E antes de introduzir aqui uma janela em vão envidraçado, vou também indicar ao programa que eu quero forçar o cálculo do ângulo de sombreamento do horizonte, quero que neste caso seja 20. Okay? Pronto. Primeira janela. Como vamos introduzir uma janela com dobradiças com uma altura de 2,10 metros, não esquecer que a altura ao parapeito deve ser em concordância, porque se eu coloco 1,20 m mais 2,30 m, a janela já está a ultrapassar o piso de cima e depois aparece aqueles avisos a dizer que a janela não cabe na geometria, etc. Então, neste caso, teremos 0. A altura ao parapeito será 0 metros. E vou introduzir então estas primeiras janelas. Estas janelas será uma aqui, outra aqui e outra aqui. Ou seja, da mesma forma como introduzimos as portas, vamos aqui ao início da janela, botão direito do rato para no sítio onde ela se desenvolve. Então temos as 3 janelas sacadas introduzidas
e a partir daqui vou para a janela tipo 2. Na janela tipo 2 já tenho que ter aqui a atenção que a altura ao parapeito é 1 metro e essa janela será, ou essas janelas serão colocadas uma aqui e outra janela aqui na cozinha. Depois temos então um terceiro tipo de janela, tipo 3. A altura desta janela já ao parapeito será 1,5 metro. Vou aceitar e será aqui uma janela no WC. E por fim temos as duas janelas ou duas portas envidraçadas aqui e aqui. Botão direito do rato, tipo 4, altura ao parapeito 0, faço aceitar e agora introduzo aqui o vão envidraçado desta porta. Aqui uma e aqui outra. Bom, a nível da colocação de aberturas, lajes e portas, estará tudo feito. A única coisa que falta agora identificar aqui serão os compartimentos. Bom, então vamos aqui a compartimentos, novo. Vou começar então por definir que no interior da habitação tenho um salão ou sala de jantar. Faço o seguinte. Tenho a camada de acabamento, ou seja, no caso revestimentos de paredes, também aqui tinta plástica com o imposto de gesso colocado diretamente. Por isso faço o seguinte, até aqui tudo bem. Relativamente ao pavimento, não vou ter agora um pavimento de ladrilhos cerâmicos na sala, vou à lista de tipos disponíveis e vou importar um tipo de revestimento, um tipo de pavimento diferente. Neste caso, de madeira, e editando a seleção, não vou querer aqui um soalho tradicional sobre ripas, mas sim um parquet multicamada. E o resto vou deixar o que está por defeito. Faço aceitar e faço aceitar. Como estamos aqui a utilizar um tipo de pavimento diferente, eu terei que ter aqui também outro tipo de pavimento, base de pavimentação diferente, porque esta não será coincidente com esta, ou seja, não a nível de execução, não estará correto. E então vamos também à lista de tipos disponíveis e neste caso vou importar do gerador de preços aqui uma base de pavimentação diferente, neste caso um pavimento flutuante. E eu vou aceitar os valores que estão por defeito, o gerador de preço, e bastará só mesmo aceitar e aceitar novamente. E agora selecionamos aqui a base de pavimento, o pavimento flutuante com lã mineral. Vou fazer o seguinte. E, por fim, vou utilizar com revestimento de teto, será o teto falso contínuo sem isolamento. E vou terminar. Vamos picar então aqui, vou chamar isto salão. E as mesmas características deste compartimento serão as mesmas que eu vou querer considerar aqui no escritório. Logo então vou picar aqui só diretamente e escrever só escritório. Ok? E faço aceitar. Relativamente ao corredor, botão direito do rato, descrição, interior da habitação, corredor, mas a nível de pavimento, paredes e teto será igual, por isso a única coisa que fizemos foi uma alteração à descrição e colocar corredor all. E agora bastará colocar aqui e chamar isto de corredor. Por fim, o que nos falta? Falta-nos a cozinha e o WC. Botão direito do rato, descrição, cozinha, aceitar. Botão direito do rato, vamos aqui aos revestimentos de parede e vou editar a lista de tipos disponíveis. Vou importar do gerador de preços uma lista de tipos disponíveis diferente. Neste caso, eu vou ter um revestimento de parede relativamente a descontínuos ligeiros. Ok? Ou seja, se eu quisesse também editar a seleção, seria sempre pela mesma opção. Neste caso, eu vou aceitar o que está por defeito.
Os artigos do gerador de preços com mais opções, por vezes demoram sempre um bocadinho mais a entrar. O programa tem sempre que carregar informação para a memória do computador e só depois é que nos permitiriam fazer essa alteração. E eu vou deixar estas opções que estão aqui por defeito, qualquer outra alteração poderíamos sempre alterar. E vou aceitar e aceitar novamente. E neste caso eu vou utilizar o tipo 2 e não vou ter este tipo de chase, porque vamos ter aqui já o ladrilhamento de ladrilhos cerâmicos colocados com argamassa de cimento. Por isso então vou apagar aqui o revestimento base. Faço aceitar, botão direito rato, vamos agora passar para o revestimento do pavimento e no revestimento do pavimento vou à lista de tipos, vou criar uma lista de um tipo novo, neste caso será aqui Grass, vou editar a seleção. Nós já tínhamos aqui um pavimento com ladrilhos cerâmicos colocados, mas eu neste caso eu quero um pavimento de ladrilhos cerâmicos colocados em camada fina, não em camada grossa como tínhamos no piso de baixo. E faço aceitar, e agora já posso colocar aqui o pavimento de ladrilhos cerâmicos e manter a minha base de pavimentação em pavimento flutuante. Ok? Faço aceitar, e agora bastará picar sobre a cozinha e chamar cozinha. Por fim, botão direito rato, descrição WC, aceitar. As mesmas características da cozinha vão ser aplicadas no WC, nível de revestimentos, bastará só chamar a isto WC. Os últimos dois compartimentos que faltam definir serão os ductos. Okay? Então, botão direito rato, descrição. Como não é um elemento definido, eu apenas quero definir que é um elemento não climatizado, nós vamos a restantes compartimentos e vamos por outros. E nos outros, eu vou aqui a de biblioteca, porque não é um valor predefinido, e vou dizer que é um local não climatizado. Ok? E faço aceitar. Clico no botão direito rato, porque eu não vou ter revestimentos de paredes dentro dos ductos. Também não vou ter revestimento de pavimento, então eu vou ter que tirar as bases de pavimentação e pavimento. E também não tenho revestimento de teto. Por isso, retiramos todas as opções. Ficamos só com a definição do compartimento em si. Então, neste caso, vou chamar isto D1, local não climatizado, e ali D2. O programa automaticamente passa para D2. E temos então local não climatizado. Para todos os efeitos, este piso encontra-se neste momento concluído. E podemos então, voltando aqui à vista 3D, tomar um pouco aqui noção do que já foi introduzido até agora. Ali a abertura, as paredes, as portas, as janelas, tudo introduzido. Ok? Então, passaremos para o piso de cima. Então, subimos para o piso 1. Eu vou aproveitar parte do que foi introduzido no piso 0 para o piso 1. Então, para este caso, obra, copiar grupo. Vou copiar o piso 1, mas não vou copiar tudo. Eu não quero copiar lá as terras, nem lajes, nem coberturas, nem claraboias, aberturas de lajes sim, nem vigas, nem compartimentos, nem climatização. Unicamente vou copiar muros e divisões e aberturas em laje. Ao fazer esta cópia vai-me aparecer este aviso, que diz que as aberturas sobre laje devem dispor-se no interior da laje correspondente. Muito bem, como só copiamos as paredes e as aberturas, eu só posso ser uma abertura dentro de uma laje. Enquanto eu não colocar uma laje, o programa vai-me continuar a dar aqui um aviso desta abertura que não está dentro de uma laje. Okay? Mas este aviso irá desaparecer a partir do momento em que depois nós colocamos uma laje entre pisos ali. Vamos começar a fazer aqui pequenas adaptações ao que foi copiado do piso de baixo. Antes de mais, esta parede não existe neste piso. Então, voltando aqui ao comando de paredes, eu vou ali apagar. Apago esta parede. E temos aqui também esta parede que não existe e que foi eliminada. Relembro uma vez mais, isto que está aqui é apenas o que está a ser visto do piso de baixo, ok? Neste piso não tínhamos esta parede aqui. E esta parede também termina ali, ou seja, não continua aqui com uma porta. Então, neste caso, eu vou dividir. Vou dividir pela arquitetura e apago o excedente. A nível de aberturas, também temos aberturas aqui que não estão corretas. E serão várias, a nível de envidraçados e a nível de portas. Então, eu vou apagar
esta porta que está aqui que já não existe, ou seja, vou aqui às aberturas, apagar, vou apagar esta porta que não existe, vou apagar este envidraçado que não existe e esta porta que também não existe aqui. De resto, estará tudo bem. O próximo passo será a edição dos envidraçados que estão neste piso, de forma a corresponder então à geometria dos envidraçados real que este piso terá. Ou seja, antes de mais, vamos editar os envidraçados e eu vou editar este envidraçado que está aqui, envidraçado para o quarto 2. Ele está colocado como um envidraçado tipo 1, que é uma janela sacada, ou seja, uma janela com 2,10 metros de altura. Ela será uma janela com dobradiças vai passar para 1,10 metro de altura. E a altura ao parapeito passará a ser 1 metro. Isto vai acontecer em alguns envidraçados que nós temos aqui. Então, eu vou copiar este envidraçado, a altura ao parapeito e a descrição, e vou definir que para este salão e para este quarto. Ou seja, já não são janelas com 2,10 metros de altura, mas sim janelas com 1,10 metro de altura. Relativamente às paredes interiores, nós vamos fazer então aqui a colocação de uma parede interior nova, porque temos agora paredes interiores que em falta ainda de introdução, e vamos então aqui aos muros e divisões. Eu vou fazer aqui uma parede interior, vou colocar a parede interior tipo 2, parede de um pano com revestimento, e vou colocar esta parede na zona em falta, ou seja, desde este contorno que temos aqui até ali. Okay? Teremos também aqui várias paredes interiores em falta, ou seja, botão direito do rato, parede tipo 3, e vou introduzir então as paredes interiores que estão em falta, ou seja, uma parede interior que vai deste ponto. E reparem que eu, a qualquer altura, capturando um ponto, um extremo ou outro, e a qualquer altura podemos sempre modificar qual a direção, ou para onde é que a parede se desenvolve, se à direita ou à esquerda da linha introduzida, ou ao oeste, se fosse o caso. Okay? Temos então esta parede. Vou colocar também esta parede que está aqui. Vou colocar esta parede que está aqui. E vou colocar esta parede que está aqui. Esta parede. Se eu quiser ser muito preciso a nível de mesmo dimensões de parede que eu tenho, isto até mesmo depois mais a posteriori, vamos supor do ponto de vista da térmica, para o cálculo da inércia, etc., podemos colocar quantos tramozinhos de paredes nós tivermos, ok? Bom, estando as paredes introduzidas, todas as restantes paredes introduzidas deste piso, vamos passar a introduzir também as portas. Ou seja, vamos aqui à colocação de porta. Neste caso temos então aqui porta interior de madeira. Eu vou então introduzir as portas interiores que tenho. Esta porta para o quarto 4, para a casa de banho e aqui para este quarto. E também aqui. E aceito. Eu tenho então a colocação dos envidraçados e o único que me falta neste momento será a colocação das lajes entre pisos. Bom, para as lajes entre pisos, voltamos ao comando das lajes entre pisos. Eu vou criar uma laje nova. Neste momento só temos aqui uma laje fungiforme aligeirada e eu vou querer ter uma laje bigotas. Então vamos aqui à gerador de preços, laje aligeirada, vou editar a seleção
Vou dizer que tenho uma laje de bigotas cerâmica com uma dimensão de 24, 21 mais 3 e aceito. E já que estou neste comando, volto novamente aqui ao botão do gerador de preços e vou criar uma laje maciça, onde editando as suas características, vou definir que tenha uma espessura ou uma altura de 20 centímetros e faço aceitar. Faço aceitar novamente e aceito. E neste momento vou introduzir uma laje do tipo 2, que será a laje de bigotas. Eu vou então introduzir esta laje pelo contorno da moradia, à exceção da varanda. Nós temos aqui uma varanda, eu não vou introduzir a laje nessa varanda. Então, posso começar aqui também, novamente, por este extremo. Vou por aqui. Vou pegar neste contorno. Ou seja, estou a fazer o contorno pelo exterior da varanda. Não é pelo exterior, não. Desprezando a varanda neste momento. Então agora ali aquele extremo e botão direito do rato para fechar esta introdução. Aquele aviso que vos tinha referido desapareceu da abertura, porque já temos uma laje, o programa já consegue fazer a abertura dentro da laje e agora falta aqui a colocação da varanda. Se eu quiser ser aqui muito preciso na colocação da varanda, capturando a arquitetura, voltava a referir novamente o mesmo comando, clico no F2 para desligar as capturas dos objetos, para ser mais fácil capturar então aqui a linha da arquitetura. Okay? São linhas muito próximas. Okay? Aos extremos dos elementos já introduzidos. Vim agora aqui e botão direito do rato e tenho a minha varanda introduzida como uma laje maciça. Okay? Botão direito do rato e cancelo. Temos aqui uma laje e aqui outra laje em separado. De bigotas e aqui maciça. Volto às aberturas. Neste momento eu vou querer utilizar aqui o comando de aberturas para definir as aberturas nos ductos, que eles começaram no piso de baixo, mas agora continuam com a abertura aqui. E uma vez mais, se eu quero utilizar alguma precisão na definição das aberturas, já sabem, não clicar novamente no F2 para não ligar as referências aos objetos neste caso. E a partir do momento em que eu defini o contorno dos ductos, através daqui mesmo das linhas da arquitetura, e agora sim voltava a ligar as referências aos objetos. Porque a partir daí, a partir de agora, passa a ser útil. O próximo passo neste caso será então a definição dos compartimentos. Temos aqui compartimentos, novo. Começarei aqui por introduzir o interior da habitação, que é o quarto. E agora deixo aqui uma nota importante. Atenção, se o último compartimento que introduziram foi algo da biblioteca, quando voltam aqui a modificar estes dados, eu quero estar a definir um quarto, por defeito fica isto. Ou seja, é como se estivessem a definir, todos os quartos que estivessem agora a definir fossem locais não climatizados. Atenção a esta opção, tá bem? Quando utilizarmos esta situação, voltamos aqui a ter o cuidado de colocar valores predefinidos para o programa poder associar quarto. Tá? Passo seguinte, vamos ativar aqui as camadas de acabamento, tinta plástica, e vou buscar o revestimento base que já tinha criado. Vou fazer o seguinte, vamos a pavimento, parquet multicamada e a base de pavimentação para o pavimento flutuante. E, por fim, temos o revestimento, que é o teto falso contínuo, sem isolamento. E vou definir agora os 4 quartos. Termino. Começo pelo quarto 1, que é este. Vou chamar quarto 1. E a partir daqui bastará picar nos outros quartos, ou seja, quarto 2, quarto 3 e quarto 4. Quarto 4. Botão direito ao rato, descrição. Salão, sala de jantar, aceito. E aqui temos salão. Aceitar. Botão direito ao rato, revestimento, aliás, descrição, corredor, aceitar. E aqui, corredor. Por fim, faltam aqui as casas de banho.
botão direito rato, descrição, WC, aceitar, botão direito rato, revestimento de paredes, ladrilhamento com ladrilhos cerâmicos e retiro o revestimento base, aceitar, botão direito rato, revestimento de pavimento, será então pavimento de ladrilhos cerâmicos com o pavimento flutuante. E agora sim, já podemos colocar as casas de banho. Por fim, falta definir os ductos, novamente. Botão direito rato, descrição. Tantos compartimentos, outros, de biblioteca, local não climatizado, aceitar. Botão direito rato, revestimento de paredes, nenhum. Botão direito rato, revestimento de pavimentos, nenhum. Botão direito rato, revestimento do teto, nenhum. D1 e aqui B2. A nível de compartimentação, este piso também estará todo definido, ou seja, vou gravar a obra e vista 3D, temos então o que foi introduzido até agora. Neste piso de cima teremos agora aqui umas situações novas e distintas do que tivemos a fazer aqui. Tá bom? Subindo de piso. Estamos neste momento no terraço. Vamos começar também, sempre, por colocar as paredes exteriores necessárias aqui para a colocação do compartimento do terraço. Então, damos aqui a parede exterior. Vou colocar primeiro a parede exterior que tem isolamento. E esta parede que tem isolamento irá estar definida aqui. Temos então aqui o contorno de parede exterior. E também temos agora a parede exterior, que vai fazer aqui o contorno para uma cobertura inclinada que iremos ter aqui. Ou seja, isto ainda é umas escadas, mas aqui para baixo será um desvão não útil. Bom, então, botão direito rato, como é um desvão não útil, então tínhamos ali a fachada revestida sem o isolamento e vou colocar o contorno daquele que será o meu compartimento do desvão. Temos então uma parede e agora outra parede. Então, parede com isolamento e a restante parede sem isolamento. Vou colocar agora aqui uma parede interior, que é a parede interior que me vai fazer a separação das escadas para o desvão. E, neste caso, vamos colocar então esta parede. Buscando aqui este menor que está aqui. Até aqui. Isto por vezes, quando nós temos muita informação de pisos de baixo, mais estes elementos que temos aqui introduzidos, por vezes pode-nos dificultar um pouco aqui a introdução de dados, ou seja, se voltar outra vez aqui atrás e utilizar esta parede, isto fica como exemplo, e voltar a desligar aqui a planta inferior, e de certa forma será um pouquinho mais fácil, se eu quiser capturar outro tipo de elementos aqui para a colocação, será um pouco mais simples de poder trabalhar utilizando esta situação, ou seja, poderia ter os elementos um pouco mais acertados. Tudo depende de quais são os comandos que nós estamos a utilizar para a inserção dos elementos, ok?
Pronto. Já temos aqui muitos elementos que são introduzidos nos pisos de baixo, mais algum alinhamento da arquitetura, mais algum ponto que estivemos a tentar capturar, por vezes torna-se muita informação que o programa tem que filtrar e às vezes mais vale a pena desligar uma ou outra opção para podermos introduzir os dados mais facilmente. Bom, a colocação agora de lajes entre pisos. Eu vou aqui colocar então uma laje entre pisos, será a laje maciça. Esta laje maciça vai ser introduzida em toda a zona onde eu vou ter uma laje entre pisos, ok? Em toda a zona onde eu vou ter uma laje entre pisos, que no nosso caso será por este contorno que temos aqui. Eu vou contornar aqui pela parede exterior, capturando estes elementos e tendo em atenção que eu não vou até aquele limite, eu vou até este ponto, porque daqui para a frente será uma laje maciça ou seja, neste caso uma laje entre pisos, mas com uma característica distinta. Ou seja, este pedaço de laje que está aqui, sendo que tudo isto vai ser um compartimento, ele tem o paramento inferior exposto em intempérie e é necessário isto ser introduzido de forma correta, ou seja, cobertura plana, o que é cobertura plana? Lajes entre pisos, o que são lajes entre pisos? E lajes entre pisos com paramentos inferiores expostos em intempérie com essa opção definida corretamente. Porque eu não posso estar a definir esta laje toda, tendo compartimentos por baixo, e depois dizer que esta laje tem um paramento inferior exposto em intempérie. Porque senão depois os compartimentos por baixo vão dizer que foram definidos por baixo de uma laje que tem o paramento inferior exposto em intempérie. Não faz sentido. Então, esta zona que está aqui vai ser introduzida à parte, ou seja, volto novamente aqui à laje entre pisos, só que agora coloco aqui o visto de paramento inferior exposto em intempérie. Okay? E depois tenho que me lembrar de desligar esta opção sempre que for necessária. Então, só este pequeno pedaço de laje é que seria então uma laje com o paramento inferior exposto em intempérie. Okay? Aqui um pouco para dar mais ênfase a esta situação, se bem que esta zona não está introduzida, estamos a falar que aqui vamos ter um compartimento por cima e só este pedaço de laje é que tem o paramento inferior exposto em intempérie. Bom, a partir daqui temos então o laje entre pisos introduzida, iremos passar agora à introdução da cobertura plana. Temos então cobertura plana, não temos nenhum revestimento exterior ainda criado, eu vou importar diretamente o gerador de preços uma parede interior, um revestimento exterior, digo, e será então um revestimento de cobertura plana não acessível ventilada. Exatamente, cobertura plana acessível ventilada. Não, peço desculpa, cobertura plana acessível não ventilada, assim é que é. Cobertura plana acessível não ventilada. E vou importar. E já agora posso importar já outra tipologia, porque vamos ter outra situação em que temos uma cobertura plana não acessível, não ventilada. E faço aceitar. Então a primeira vai ser uma cobertura plana acessível, não ventilada, em que a laje será uma laje maciça, e esta será a constituição total que nós vamos ter de parede, de cobertura. Podemos aceitar, e agora vou colocar essa laje. E essa laje andará aqui. E outra laje plana não acessível, não ventilada, porque esta seria acessível, é esta zona aqui. Então, botão direito rato, cobertura plana não acessível, e agora iria colocar o contorno da laje. Bom, falta-nos definir os compartimentos para este piso, para o piso do terraço. E então, neste caso, antes mesmo até de definir o compartimento, eu até vou, já que estamos com o comando de laje, vou definir para já as aberturas, ou seja, posso picar aqui até diretamente por este contorno que temos aqui. Vou definir então aqui por este contorno a abertura
da caixa de escadas. E agora sim, vou definir este compartimento e este compartimento. Bom, compartimentos, novo. Vou aqui colocar interior da habitação, corredor hall. Atenção à questão da biblioteca. Volto a referir novamente esta situação, está bem? Corredor hall seguinte, camada de acabamento. Teremos então pintura, tinta plástica sobre o paramento interior com revestimento de embolso de gesso. Seguinte, revestimento do pavimento. Temos então pavimento com parquet multicamada e a base de pavimentação com laje mineral. E, por fim, com revestimento de teto falso contínuo sem isolamento. Faço terminar, digo que sim, pico aqui e vou dizer que é escadas. E falta-me este compartimento que temos aqui, que é o tal desvão não útil. Botão direito ao rato, descrição. Restantes compartimentos, outros, de biblioteca, local não climatizado. Botão direito ao rato, revestimento de paredes, nenhum. Aceitar. Botão direito ao rato, revestimento do pavimento. Não vou ter pavimento, mas vou ter base de pavimentação. Ou seja, vou querer definir uma base de pavimentação porque eu vou querer colocar isolamento. Agora, aqui uma situação. Nós não podemos, de uma forma direta, colocar uma base de pavimentação que veio do gerador de preços sem definir um pavimento, porque o programa vai detectar que há uma base de pavimentação sem pavimento e não fará muito sentido neste caso, a nível de introdução automática pelo programa. Então o que nós fazemos neste caso será duplicar o que nós temos aqui, ou seja, voltamos à lista de tipos disponíveis, vou duplicar o meu pavimento base, o meu pavimento flutuante com lã mineral, que era o que eu iria querer utilizar nesta situação em particular, duplico, não vou fazer nenhuma alteração, apenas aceito, mas vou transformar esta tipologia num artigo editável, ou seja, num elemento editável. Ou seja, neste caso, se eu pretendesse que o programa me transformasse este artigo do gerador de preços como uma descrição editável vinculada ao gerador de preços, quer dizer que o programa iria na mesma medir e quantificar para o orçamento, independentemente de eu fazer as alterações, se bem que se nós fazemos uma cópia e colocamos descrição editável, depois alteramos tudo, o programa vai fazer a medição consoante o artigo que foi importado do gerador de preços primeiro, não vai fazer as alterações que nós fizemos de forma manual. Ou então com uma descrição editável, que o programa não irá medir e não irá ter valor para esta camada. E neste caso, vamos aceitar tudo que está por defeito, faço aceitar e faço aceitar. E a partir daqui eu consigo colocar então a base de pavimentação tipo 3, que é igual a 1, a 2, e posso aceitar novamente, e aqui o programa já não me vai dar o aviso que não posso ter uma base de pavimentação sem colocar um pavimento. E por fim, vamos ao revestimento do teto e vamos colocar sem revestimento. Faço aceitar e vou premir para colocar este compartimento. Vou chamar de desvão. E vai surgir um aviso a vermelho, que não há um contorno definido. Sim, neste momento não há um contorno. O contorno vai ser feito depois com a colocação da cobertura inclinada. Com a colocação da cobertura inclinada nós vamos ter então já o contorno definido e este aviso do compartimento não ter contorno irá desaparecer. Este piso estará todo criado. Vamos subir de piso. Vou passar para o piso de cobertura. Vou fechar o comando novo compartimento. Vou começar por colocar a cobertura plana. Temos aqui uma cobertura plana. Então fazemos então laje entre pisos, não, neste caso cobertura plana. Cobertura plana não acessível, não ventilada, laje maciça. E vou definir o contorno desta cobertura plana. Temos o contorno definido. Iremos usar agora aqui um outro comando, que é a laje inclinada. Vamos ter aqui então uma laje inclinada.
a nível de revestimento interior não temos nenhuma, ela será uma laje maciça, mas a nível de tipos disponíveis para o revestimento exterior da laje inclinada, vamos criar um. Eu vou criá-lo de forma manual, neste caso, terá mesmo que ser. Vou criar a camada e a camada, importando do materiais de biblioteca do NEC, isto fica disponível para qualquer elemento que nós estivermos a criar, seja janelas, portas, paredes, pavimentos, etc. Temos sempre este comando aqui. Vou pedras, material cerâmico e vou importar estas características para chamar a isto de telha. Pronto, e a referência também será a telha. E faço aceitar, até voltar para o ambiente de trabalho para poder definir a cobertura inclinada. Vou começar por este extremo, vou contornar a cobertura plana que temos aqui. E agora botão direito rato para fechar o contorno. O próximo passo a fazer quando nós temos, quando colocamos pavimentos, coberturas inclinadas, será definir os desníveis nessas coberturas. Eu vou começar por definir 3 pontos. Um ponto aqui conhecido, outro ponto conhecido e outro ponto conhecido aqui ou aqui, normalmente será o suficiente para o programa determinar a inclinação. Ou seja, neste momento, se for aqui à vista 3D, temos a cobertura inclinada e a cobertura plana colocada ao mesmo nível. Vamos colocar esta cobertura com esta inclinação, para podermos fechar também este compartimento que está aqui embaixo. Então, usando o comando introduzir desníveis nas coberturas, tenho um desnível introduzido de menos 1.7, isto seria algo que depois teria que se confirmar sempre pela arquitetura. Tenho outro ponto de menos 1.7 e este extremo ou este extremo tinha um desnível introduzido de menos 2.7. Ao fazermos isto, o programa já encontrou a pendente. E surge agora aqui uns avisos, que existem linhas de desníveis de lajes com paredes exteriores sem descrever. Isto indica o que é concretamente? Se voltar ao 3D, torna-se mais simples de explicar. Ao desnivelarmos toda esta laje para poder fazer a sua pendente, o programa vai encurtar as paredes que estavam todas conectadas a esta laje, mas também encurtou esta parede interior que nós tínhamos aqui, ficando esta zona aqui por cima por definir, porque existe um desnível entre esta cobertura e esta cobertura. Então, isto é uma pendente por definir. Ou seja, vamos ter que fazer aqui um fecho de desníveis. Esse fecho de desníveis tem que ser introduzido na totalidade desta linha cian que fica aqui, com estes triângulos em amarelo. O comando será este que está aqui, fecho de desníveis. No fecho de desníveis, irei fazer um fecho de desnível de parede exterior, sendo que vou utilizar a fachada tipo 2, que é basicamente a nossa parede exterior tipo 2. Faço aceitar e agora teremos que, picando no início e no final do contorno que foi definido pelo fecho de desníveis, teremos que então introduzir a nossa parede. Aqui temos ali um pequeno desajuste, eu vou aqui voltar a inserir isto. E este ponto será este daqui. Bom, eu falta aqui um pontinho. Dê-me só um segundo. Há aqui um pequenino desajuste que ficou por definir. Eu vou aqui mover a parede, vou mover a laje. Tinha ali um pequenino desajuste. Eu vou voltar a fechar os desníveis.
Pronto, agora estará tudo bem. Voltando aqui ao 3D, como podem ver, o desnível já foi preenchido. E ficando numa situação particular em que por baixo temos uma parede interior e depois aqui por cima passamos a ter uma parede exterior, que faz a separação deste espaço para este espaço daqui. Por fim, falta-me a colocação aqui de uma claraboia. Vou aqui ao comando de aberturas, faço claraboia retangular, vou à lista de tipos disponíveis, clico no mais, vou definir então uma claraboia. Vou manter estas opções que estão por defeito, não vou fazer alteração a nível de fator solar, coeficiente de transmissão, etc. Vou manter estas opções que estão por defeito, isto depois seria uma situação particular, uma opção técnica de cálculo. Acessórios, poderia definir aqui um acessório, se fosse o caso, mas não vou definir, e vou fazer aceitar. E vou fazer aceitar novamente, e temos então aqui uma claraboia. O ângulo, seguramente, podia definir também aqui 20 graus e a largura 1 metro e 1 metro. Ao fazer aceitar, temos então um comprimento de 1 por 1 e neste caso teríamos então ali ajustar a introdução aqui. E temos a claraboia introduzida neste caso. Aliás, já agora eu gostaria de vos mostrar, eu não coloquei, mas posso mostrar, talvez seja mais interessante. Caso acessórios é muito semelhante às caixilharias, ou seja, a única diferença que temos aqui nos acessórios é que esta setinha azul permite-me fazer a importação dos valores tabulados. Né? Ou seja, voltamos novamente a esta situação que tínhamos visto anteriormente para as caixilharias envidraçadas, as caixilharias. Nas caixilharias, parte dos elementos opacos na colocação dos envidraçados, e sim. Então, neste caso, vamos supor que tínhamos aqui cortinas, uma cortina ligeiramente transparente. E faço aceitar. E faço aceitar. E agora sim, pronto. Como foi uma edição deste elemento que está aqui, já tínhamos a claraboia com a definição de proteção colocada. Bom, como podem reparar, se eu voltar a baixar de piso, este aviso que aparecia aqui já desapareceu, porque já temos então o contorno todo definido, porque a minha laje de cobertura veio até ao limite desta laje e acaba por fechar o espaço, daí que já não aparece o aviso de que não existe um contorno para o desvão. Numa situação específica, isto poderá servir mais, servirá mesmo mais para a criação de medições do que outra coisa, é que nós podemos criar também proteções, ou seja, definir as proteções no modelo. Neste caso temos aqui gradeamentos, ou seja, proteções e gradeamentos. Ao editar a lista de tipos disponíveis, poderíamos importar também do gerador de preços, e neste caso importar do gerador de preços aqui guardas de fachada de alumínio, por exemplo, podia ser qualquer outra que tivesse aqui, e ao fazer aceitar, iríamos introduzir este elemento como se tratasse de uma parede. A situação será a mesma, ou seja, temos aqui com esta orientação, e que iria fazer assim o contorno, e poderíamos também ter, no caso deste piso de baixo, que era esta guarda aqui para a varanda, se eu quiser ir buscar ali mesmo o extremo correto, introduzimos então aqui as guardas, basicamente o que tivemos a introduzir só terá efeito para a parte de medições. São estas guardas aqui. Bom, a nível da modelação do edifício em si, ele acaba por estar
todo inserido e todo definido a nível de paredes, de compartimentações, das zonas que são consideradas como climatizadas e não climatizadas. E então, neste caso, o que nós tínhamos seria a possibilidade deste programa, no climatização, bem como no SIP-Term. Reparem que estarmos a trabalhar com um ou outro separador é exatamente igual. A única diferença é que no separador climatização nós temos aqui a definição de conjuntos de compartimentos e no caso do novo SIP-Term nós tínhamos aqui a definição de frações autónomas. A coisa é a mesma, tínhamos apenas nomes diferentes. Isto serviria para quê? Isto pode ser útil depois também para determinadas especialidades. Voltando a pegar certamente, por exemplo, novamente no SIP-Term RH, que é a definição do que é local útil e o que é local não útil. Não é? Ou seja, se eu fosse aqui ao piso 1, isto seria um local não útil. Isto seria um local útil. Tudo bem? Eles já estão definidos a nível de compartimentação, mas a nível de conjuntos ainda não. Ou seja, quando digo conjuntos, nós podemos criar conjuntos de compartimentos em que um seria, por exemplo, a moradia ou o local útil e outros conjuntos de local não útil. Há aqui só uma situação a ter em conta. É que pode haver necessidade ou não de se agruparem diferentes espaços não úteis. Se eu colocar a garagem, os dutos e o desvão tudo no mesmo local não útil, não é? Se eu tivesse depois a trabalhar na parte da térmica, nós teríamos a definir um BTR igual para esses espaços que certamente iriam ter BTRs diferentes. Então, à medida das necessidades, podem criar local não útil garagem, local não útil desvão, local não útil elevador, por aí fora, vários tipos de locais não úteis, tá bom? Ao fazermos aceitar, para fazer a atribuição disto, seria atribuir. E ao atribuir, clicávamos aqui na garagem, botão direito do rato, e iríamos atribuir os locais não úteis. Os locais úteis iria picando em cima do compartimento. Botão direito do rato, subia de pavimento, moradia, que é um local útil, seriam todos estes compartimentos que temos aqui, à exceção dos dutos, botão direito do rato, local não útil, aceitar, e iria selecionar os ductos. Botão direito do rato, subíamos de piso, referência de moradia, quais compartimentos pertencentes à moradia, botão direito do rato novamente, e quais locais não úteis, o ducto e o outro ducto. Botão direito do rato, para confirmar. Subimos de piso, locais úteis, este, botão direito do rato novamente, local não útil, este. E desta forma criei um conjunto que fica agrupado aos compartimentos úteis da moradia e outro conjunto que ficou agrupado aos locais não úteis da moradia. E quando se procedesse depois às exportações de programas que leem o IFC com esta informação, com a informação dos agrupamentos, esses agrupamentos já vêm criados dessa forma. Bom, relativamente ao próximo passo. O próximo passo seria, antes de mais, a exportação deste modelo. Ou seja, nós neste momento poderíamos exportar o modelo. E ao exportar o modelo, exportava então em formato IFC. Ao exportar para o formato IFC, o programa então primeiro vai verificar se tudo está ok. E neste momento, nós poderíamos e deveríamos fazer a seleção do projeto. Na seleção do projeto, reparem que existe aqui duas opções. Ou seleciono o projeto que eu criei na plataforma online, ou posso criar diretamente o projeto aqui. Criar diretamente o projeto aqui dá-me as mesmas opções que eu tive quando estive a criar na plataforma online. A única diferença é que na plataforma online nós temos a possibilidade depois de convidar pessoas, demonstrei no início, de convidar pessoas para colaborarem neste projeto, em outras especialidades. Mas a nível da criação do nome do projeto, o tipo de projeto, as opções de visibilidade serão as mesmas que tínhamos no BIM Server. E automaticamente, ao mesmo tempo que estou a exportar o modelo, estou a criar a diretoria no BIM Server automaticamente a partir daqui do programa. No nosso caso, nós já tínhamos a diretoria de projeto criada no BIM Server, então bastaria-me selecionar,
temos ali o Webinar Map, faço aceitar e sincronizo, de certa forma, este modelo com aquela diretoria da plataforma online. O que eu pretendo exportar daqui vai ser só, neste caso, os elementos da modelação 3D. Mas uma coisa importante é que eu quero exportar, e principalmente se eu for depois calcular a acústica, se eu for calcular a térmica ou alguma coisa de climatização, é exportar os modelos térmico e acústico do edifício, que é para então toda esta informação que eu estive a introduzir até aqui, a nível das características das paredes, das portas, as características dos tetos falsos em todos os compartimentos, os revestimentos que tem cada compartimento, tudo o que foi definido até aqui, passar essa informação no IFC para poder ser lido pelos outros programas que vão ter uso dessa informação, ok? E a partir daqui, nós faríamos então aceitar. O programa pergunta-me, neste caso, aqui esta verificação. Isto aqui é indiferente, como tinha referido inicialmente. Estamos a falar só de modelação para ser utilizado noutros programas. É indiferente do que seja escolhido aqui, ok? Porque essa informação não passa, só passa mesmo a parte da informação do que foi inserido. E temos então a exportação do modelo criada e o sincronizador irá subir o ficheiro, este sincronizador que vocês têm que estar sincronizado com a vossa conta online, e após a subida do ficheiro IFC da modelação, já agora eu vou aqui ao meu modelo. Pronto, agora sim, era só uma questão de tempo. Como podem ver, nós estamos na plataforma online e este modelo que foi feito no programa está já disponível na plataforma. E a partir do momento em que o modelo foi para a plataforma online, para os outros colaboradores que eu convidei para trabalhar neste projeto, esta modelação automaticamente já foi descarregada pelo sincronizador. Ou seja, eles a qualquer altura podem já utilizar este modelo para fazer as outras especialidades que sejam responsáveis. Okay? Pronto, e a partir daqui é que começa então este trabalho colaborativo, em que toda a gente recebe o mesmo ficheiro, toda a gente recebe as mesmas atualizações e toda a gente utiliza a mesma diretoria de trabalho para, de futuro, enviar para esta diretoria de trabalho do BIM Server as especialidades ou o IFC das especialidades que tiveram a desenvolver com base neste modelo. Sendo assim, eu vou dar por terminado este webinar. Qualquer eventual questão que tenham também podem enviar um e-mail para o e-mail de suporte, que é o suporte@topinformatica.pt, e iremos então responder brevemente. Relativamente ao vídeo deste webinar, ele será colocado na nossa página, penso já ter referido isso, na página web da Top Informática, informação, webinar, vídeos e webinars, para que depois possam aceder mais tarde ao vídeo e poderem ver com paragens e rever da forma como pretenderem. Bom, assim sendo, eu espero que tenham gostado e que vos tenha sido útil este webinar. Despeço-me agradecendo a vossa participação e tenham continuação de bom trabalho. Muito obrigado.